Então, na última aula, a gente terminou de falar dos três grandes venenos. Lembra que a gente falou primeiro do apego, daí a gente falou da raiva e da aversão, e a gente terminou falando da ignorância. Então, agora a gente vai entrar em uma nova perspectiva dentro do livro, onde ele vai começar a falar da solução. Então, até agora a gente falou muito dos problemas, né? A gente especificamente falou mais da questão das aflições, que é a causa do samsara, do sofrimento. E agora, o Shagrid vai entrar um pouquinho nessa parte de como que a gente pode, de fato, começar a tratar esse problema. Então, a gente já entendeu que a gente tem um grande problema, que são as aflições mentais e emocionais da nossa própria mente. Então, esse ciclo que a gente chama de samsara. Agora, a gente vai começar a entender como a gente, por exemplo, começa a aplicar isso na nossa vida diária. Como a gente utiliza da prática espiritual, dos conhecimentos espirituais, na nossa vida diária. Para não ser só uma coisa que a gente escuta e é bonitinho, mas fica inoperante. Então, como que a gente incorpora isso dentro da nossa vida? Então, a gente vai iniciar dessa forma. 5. A vida diária como prática espiritual. Então, a título de introdução, a questão da meditação na vida cotidiana, gostaria de relatar algumas das minhas experiências e um pouco do meu treinamento no Tibete. Lá, aos 2 anos de idade, foi reconhecido como um tulku, alguém que direcionou renascimentos sucessivos em benefício dos outros seres. Isso quer dizer que era esperado de mim algo um tanto especial. Aos 5 anos, já havia aprendido a ler e a escrever. Eu tinha meu próprio tutor, o que por um lado foi uma grande sorte, pois todos os dias, o dia inteiro, eu tinha alguém ao meu lado para me ensinar. Por outro lado, sempre que eu cometia um erro ou esquecia uma lição, ouvia o zunir da vara. Então aqui a gente já sabe que o Shagdu, né, desde pequenininho, ele teve um treinamento muito rígido dentro da tradição do budismo tibetano. Porque o que acontece? Lá a gente tem esses tukus, que basicamente são bodhisattvas, seres que eles se comprometem em ensinar os outros seres, guiar os beneficiar os outros seres até a iluminação. Então, assim, ele já não tem karma o suficiente para impulsionar um novo renascimento. Então, basicamente, de acordo com a filosofia budista, a gente está vivendo aqui porque a gente tem karma, apego, aversão e ignorância que nos impulsiona sempre que a gente deseje renascer no samsara de novo. Então, é por isso que tem muito aquela ideia, né? Ah, eu escolhi renascer aqui nessa família. Não. O que acontece é que você tinha tendências kármicas parecidas com as pessoas da sua família, com seu pai e da sua mãe, e basicamente o seu karma se atraiu pelo deles, porque são tendências parecidas. Então é como se fosse por questão de familiaridade com os mesmos níveis de venenos mentais, por exemplo. Então, de alguma forma, esses três venenos fazem com que impulsione os nossos renascimentos. Isso a gente não deseja. Então, sabe aquela coisa, eu queria. Nunca mais eu queria renascer nesse mundo. A gente, quando começa a estudar teoria, né, de renascimento e reencarnação, a gente pensa, Deus me livre voltar para esse mundo. Não quero não, pelo amor de Deus. Daí, dentro da filosofia budista, enquanto a gente tem esses três venenos, enquanto a gente não tem nenhum tipo de estabilidade ou domínio sobre a nossa própria mente, enquanto a gente não removeu a causa dessas aflições, a gente continua a renascer. Isso a nível grosseiro, né, fisicamente, que a gente está falando desse ponto. E daí, dentro disso, a gente tem os tulkus, que são seres que, por vidas e vidas, treinaram muito dentro da prática espiritual, dentro do Buda Dharma especificamente aqui. E daí, eles é um tipo diferente de renascimento. Eles escolhem onde eles vão renascer, quais pais eles vão ter e basicamente o que ele vai fazer naquela vida para beneficiar os seres. Então, Shardukku Rinpoche, esse título, Shardukku Rinpoche, esse Tuku é esse ser que basicamente ele escolhe renascer. Ele não é mais movido pelos impulsos do karma dele para renascer em determinado local. Ele escolhe conscientemente. Inclusive, ele morreu em 2002 e a gente já tem o novo renascimento dele. Ele é um menino hoje, se eu não me engano, ele renasceu em 2007. Então deve ter uns 19, 20 anos hoje. Então ele já renasceu de novo. Então, assim, se eles são bodhisattvas extremamente corajosos de querer renascer nesse mundo, do jeito que tá, para continuar ensinando, olha, eu tiro meu chapéu com os tucos, porque isso a gente já começa a ouvir dos mestres, né? Que muitos dos grandes bodhisattvas, grandes mestres que se manifestaram aqui nesse último século, eles já avisaram os discípulos, eu não vou mais voltar aqui não, pode esquecer. Escuta aí meus ensinamentos que eu não vou voltar. Então os tulcos são extremamente corajosos de renascer em um reino como o nosso, que é o reino dos humanos, ou que a gente coloca dentro da filosofia budista, que chama de Kamadatta, que é o reino do desejo. Então esse reino
É um dos reinos mais difíceis para um Bodhisattva. Tem que ser muito peitudo para querer renascer no Kamadatta por livre e espontânea vontade para ajudar os seres aqui. Porque aqui a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta, tem doença, tem envelhecimento, tem morte. A sua vida dura no máximo o quê? Em casos raríssimos, 100 anos. Então é pouco tempo, porque se a gente for comparar com outros reinos do Sansara, né? Eu tô entrando na parte de filosofia budista agora, cosmologia budista, aliás. Tem seres que a gente chama que está no reino do Rupa-Dhatu, reino da forma, que são seres mais elevados que a gente. Então esses seres, basicamente, um dia de vida deles é o que vale a 50 anos humanos. Então o dia deles é muito longo, é muito tempo. Então a gente tem pouco tempo de vida se a gente for comparar com seres de outros reinos. Tem reinos também que está dentro do reino do desejo, ou seja, ainda existe essa distinção de masculino e feminino, que são os reinos onde está, por exemplo, as entidades que a gente vê na Umbanda, do Candomblé. Esses seres estão em um reino ainda dentro do reino do desejo, um pouco acima da gente, mas eles já têm um mérito muito mais absurdo que o nosso, tanto que eles têm grandes poderes, eles vivem muito, muito, muito mais tempo do que a gente. Então, se não me engano, a métrica que eu falei para vocês, um dia humano, 50 anos humanos equivale a um dia dentro desse reino mais elevado, que são basicamente esses seres, essas entidades que têm mais poderes. Mas eles ainda estão dentro do Sansara. Por quê? Porque eles não dissolveram a ignorância distorcida, o apego e o desejo, e nem o ódio e a aversão. Ainda aquelas raízes estão ali, podem estar latentes, mas ainda estão ali. Então, dentro da visão budista, esses seres ainda estão dentro do Sansara, por mais que eles possam ter mais poderes e mais influência sobre a realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses seres, não só dentro desse contexto, mas, por exemplo, existem seres de várias egrégoras diferentes que a gente vai falar. Então, se a gente for lá para a Europa, vai existir uma egrégora específica, vai para a África, existe outra. Daí vai o ser humano achando que com o conhecimento espiritual que ele tem, não, eu vou fazer um pacto com esses seres. Ou não, eu vou tentar subjugar esses seres para fazer o que eles querem. Daí sabe o que acontece? O que eu quero, né? Daí sabe o que acontece? Eles acabam escravizando você, porque eles têm um poder muito maior do que você. Daí você vai lá achando que o seu conhecimento espiritualzinho é suficiente, eles acabam escravizando você. Se você não fazer isso aqui, eu mato você. E aí você vai fazer o quê? Eles têm muito poder. Então eles têm poder de matar um ser, causar doenças, muitas coisas. Então tem que tomar muito cuidado a gente lidar com esses seres. A gente tem que saber ter sabedoria para lidar. Por que eu estou buscando isso? Qual a minha intenção? Isso vai me levar além do nascimento, envelhecimento, doença e morte? A gente tem que ter grande respeito e grande compaixão por esses seres também. Eles também estão dentro do Sansara, eles também têm seus méritos de estarem na posição que estão, mas ainda estão dentro do ciclo de renascimento, de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ou seja, ainda não se libertaram. Ainda existe aflição. Enquanto há aflição, há sofrimento. Então, o budismo ele tem esse aspecto de a gente protege todas as religiões, todos os seres de todas as religiões. Mas não é a mesma coisa do que idolatrar esses seres. A gente não idolatra no sentido, é minha vida, minha salvação. É meu refúgio último, porque não é. Porque se uma coisa não vai além do nascimento, envelhecimento, doença e morte, ainda não é o refúgio último. E aqui a gente está lidando com o aspecto de refúgio último, que é o quê? A natureza da mente que a gente está buscando. A eliminação de todas as causas do sofrimento, de todas as causas da ignorância. Esse é o refúgio último, que pode te proteger de fato do sofrimento e proteger todos os seres também. Não é porque é o budismo, mas porque o que a gente está buscando aqui? A natureza última da realidade. Capaz de eliminar por completo a ignorância. E quando se elimina a ignorância, que a gente fala que é o primeiro elo da originação dependente, ou seja, a primeira coisa que gera todo o sistema do sofrimento, acabou. Acabou o sofrimento. E daí, alguns seres, eles chegam nesse nível. Grandes bodhisattvas, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de Jesus. Jesus é um Buda. Cortou completamente a ignorância. Daí o que ele faz? Vou entrar lá dentro do Sansara de novo pra resgatar os obscurecidos que somos nós, né? Olha, eu tô vendo cada coisa aqui que eu vou ter que ir lá embaixo. Não tem como. É obscurecimento demais, eu preciso fazer alguma coisa, não posso. Porque a compaixão desses seres é tão grande pela situação do nosso sofrimento, da nossa ignorância que eles se manifestam. E o Tulku é como se fosse um desses seres que gerou esse espírito da iluminação, de conduzir todos os seres à iluminação, por isso que eles voltam e voltam e voltam e voltam e voltam. E a gente pensa, né, um pouquinho sobre o que é essa compaixão, porque quem viveu o que é o reino humano
é só pra ser muito doido, muito compassivo pra querer voltar, né? Então, Tuco, é isso, só pra vocês entenderem, tá bom? Então, ele tinha um professor dele que o acompanhou durante toda a infância. Então, ele desde pequeno já começou a ter um treinamento dentro dessa parte de estudo budista. Então, desde pequenininho, ele teve esse treinamento muito rígido. Então, ainda criança, na tenra idade, vinha exposto a ensinamentos espirituais profundos, quer em grupo, quer em particular, como meu tutor. Estudei a natureza da verdade absoluta e da verdade relativa. E foi então que me deparei pela primeira vez com a verdade da impermanência. Houve um tempo em que o nosso universo não estava aqui. Lentamente ele passou a existir, e com o passar do tempo, ele envelhecerá, e em algum tempo irá se dispersar. Mesmo nosso corpo não se encontrava aqui há muito tempo atrás. A cada dia ele envelhece, e algum dia deixará de existir. Tudo na nossa experiência está sujeito à impermanência. Reconhecer essa verdade é fundamental para cultivarmos uma perspectiva espiritual. Quando encontrei esse ensinamento pela primeira vez, tive forte resistência a ele. Simplesmente não queria ouvi-lo. Eu pensava, sim, é claro, as estações mudam, as pessoas mudam, as vidas mudam, e daí? Não dei tanta atenção a ele. Ao chegar aos 9 anos de idade, porém, depois de ter ouvido esse ensinamento repetidas vezes, havia começado a contemplar a impermanência, adquirido então alguma compreensão da sua natureza. De início, compreender a impermanência não mudou as coisas para mim de maneira drástica. Passei a sentir apenas um pouco menos de possessividade, um pouco menos de desejo e apego pelas coisas da vida, às quais normalmente nos prendemos. A mudança foi muito sutil e se assentava na compreensão de que as coisas não eram exatamente tão reais quanto antes pareciam ser. Essa mudança de perspectiva foi de enorme ajuda na ocasião em que minha mãe faleceu, quando eu tinha somente 11 anos de idade. Também ajudou quando eu estava com 12 anos e meu irmão morreu, e aos 13, quando meu querido protetor e professor teve que partir. Então a gente só começa a sentir impermanência quando a gente não treina essa visão repetidamente, a gente ouve e reflete, quando a gente está passando uma situação muito difícil. Então, por exemplo, nesses casos de morte que o Thiago relatou aqui, quando um relacionamento que a gente acreditava que ia durar a vida inteira termina, nesses pontos, ou mais, quem teve filho sabe, no nascimento, também basicamente se percebe que você nunca vai ter mais a vida que você tinha antes. Você renasce de novo para uma nova vida. Então, a gente só percebe a impermanência quando a gente está passando pelos grandes eventos da vida. Daí a gente sofre muito. Então, quem já terminou um relacionamento sabe que é aquela dor que parece que vai morrer. Ai, não faz mais sentido. Aquela vida simplesmente se dissolveu. E daí é um sofrimento intenso, e quando a gente está naquele estado, a gente só fica pensando que a gente quer sair. E daí a gente pensa, meu Deus, esse negócio de samsara é uma merda mesmo, olha o sofrimento que eu tô. Só que daí, o que acontece? A gente vai projetar, alguma coisa pega a nossa atenção depois, por exemplo, no caso de relacionamento a gente entra em outro, e esquece da impermanência. Acha que ela acabou. Não, agora eu tô mais ou menos tranquilo, que a minha energia tá projetada em outra coisa. Mas também é impermanente. Daí parece que nós, seres humanos, a gente só acorda para a vida da impermanência, que realmente não tem nada fixo, e o que eu estou fazendo, na onde eu estou investindo meu tempo, se é só em coisas que são impermanentes, ou eu também estou investindo meu tempo em coisas que vão além da morte, quando acontecem essas coisas. Isso é muito ruim. Porque é o que eu falo sempre pra vocês, 90% das pessoas entram dentro do caminho espiritual quando estão sofrendo muito. Então, sabe aquelas pessoas, tem algumas pessoas que entram às vezes, na reencarna, e daí elas são mais ou menos de boa. Essas pessoas não continuam. Por quê? Porque elas não estão sofrendo o suficiente. Ah, não, esse negócio é legal, interessante. Mas, sei lá, os mornos, a gente vomita da boca. O divino vomita da boca. Então, geralmente a gente entra dentro do caminho espiritual, seja qual for. Ou a gente começa a ter uma perspectiva, querer uma perspectiva mais profunda da vida, seja estudando filosofia, ou entrando dentro de um caminho espiritual profundo, quando tem alguma coisa nos incomodando muito. Porque senão, enquanto a água não bate na bunda, a gente acha que tá tudo bem. E daí precisa vir esses eventos, às vezes, extremamente fortes pra gente acordar. E mesmo assim tem gente que não acorda. Meu Deus, tem alguma coisa errada, hein? E eu tô postando todas as minhas fichas desse mundo aqui, que vai sumir daqui a pouco. O que eu tô fazendo? Então, se você já tem tipo, um bom amadurecimento, boas tendências kármicas, já treinou em vidas anteriores, igual que a gente estava falando em outras aulas, às vezes
não precisa nem se manifestar esses grandes acontecimentos. Às vezes começa com um vazio aqui, uma vontade de não viver ali, uma coisa que às vezes está tudo certo externamente, mas internamente tem alguma coisa errada. Aí é muito bom que acontece isso. Parece ruim, né, quando você tá passando por isso. Mas é bom que você não precisa de um choque muito grande para acordar pra vida. E daí, se o seu karma ele tá ali de uma boa direção, você acaba encontrando um caminho espiritual profundo, acaba encontrando um professor, alguma coisa que vai te direcionando para esse fluxo. Isso é muito bom quando acontece também. Mas geralmente, o que acontece é que precisa estar no sofrimento. É terrível falar isso, né? Às vezes precisa estar no sofrimento profundo para você se movimentar o suficiente. É muito bom. Quem já tem essa sede, uma sede de algo a mais, o que está por trás desse mundo de aparências, do tipo que tudo é impermanente, porque daí não precisa passar por isso. Daí é menos traumático o caminho. Então, essas experiências de morte e separação não foram fáceis. Mas a mudança de percepção que veio com a contemplação da impermanência tornou-as menos insuportáveis. E mais tarde, essa perspectiva me auxiliou quando tive que enfrentar a perda de meu monastério e de meu país. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Ah, não, tá gravando mesmo. Aprendi que, quanto mais apegados nós somos aos nossos bens e relacionamentos no mundo, e quanto mais importantes e necessários pensamos que são, tanto mais dor sentimos quando deixam de existir. Só isso já é razão suficiente para contemplarmos a impermanência. Então, para vocês terem uma noção, gente, o Shagdu, ele era de um clã muito próspero lá do Tibete nessa época, na década de 50. Muito próspero, muito próspero. Então, eles tinham muitas riquezas, ele tinha uma família muito grande. E depois que a China comunista invadiu lá, basicamente, se eu não me engano, ele perdeu 94 membros da família. Só sei que restou umas 4 pessoas. E daí, ele fugiu do Tibete e ele só foi encontrar a irmã dele depois de mais de 20 ou 30 anos depois. Ele foi encontrar a irmã dele. Então ele perdeu a mãe, perdeu o padrasto, perdeu todo mundo. E, se não me engano, os últimos membros da família dele foi a irmã dele que ele viu 30 anos depois. Então, assim, o Shagdu tem lugar de fala para falar sobre impermanência, né? Então ele já viu isso de uma forma muito clara. Também é muito importante compreender a sorte que é ter um corpo humano. A maioria de nós aceita a existência humana superficialmente, como algo a que temos direito. Nós nos tornamos insensíveis à alegria natural de ter uma forma humana. Nem todos têm o olho da sabedoria, mas para aqueles que o têm, nos falam de outras formas da experiência além da nossa. Ainda assim, a maior de todas as oportunidades é encontrada no nascimento humano. Em outro reino, podemos vir a ter um corpo que seja aparentemente mais prazeroso, mas nunca seremos capazes de realizar tudo o que como seres humanos está ao nosso alcance. Simplesmente não teremos capacidade para isso. Isso aqui é um ponto muito interessante, gente. O que eu estou falando para vocês aqui são coisas que vocês não vão encontrar esse tipo de ensinamento em qualquer lugar. Mas basicamente, para a gente realizar a grande iluminação, esse estado que o Buda atingiu, é necessário um corpo humano. Porque a gente tem basicamente uma configuração energética sutil, sabe? Os chakras, toda aquela coisa, sistemas sutis, que permite com que a gente transforme eles para atingir a iluminação. Isso também faz parte do processo. E um deus, por exemplo, que está no reino mais superior do society, depois vocês vão aprender sobre isso, eles têm corpos maravilhosos. Eles nem não precisam nem tomar banho, ficam cheirosos o tempo todo, são lindos, as deusas maravilhosas, né? Então, pensa lá na mitologia grega. Não é diferente daquilo não, tá? É bem naquele naipe. Vivem muito, têm muito poder, mas eles não têm a mesma fisiologia do que a gente, sutil, para poder produzir a grande iluminação. E não só isso, tá? Por exemplo, nos reinos superiores. Ah, não, quero renascer no reino superior. Quero ir para esse lugar onde está cheio de prazer. Só que, quando a gente está, por exemplo, nos reinos superiores, a gente nasce como Deus, semideus, que a gente está falando aqui, esses seres, eles estão tão embébidos de prazer, o tempo todo, de conforto, 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 que eles não sentem nenhum impulso em buscar alguma coisa a mais. Tá tão bom aqui, por que eu não pensar nesse negócio de iluminação? Sofrimento, eu nem sei o que é sofrimento, olha aqui a minha vida. Que libertação? Não quero não. Até o dia que esse karma que produziu aquela experiência de prazer, 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 começa a se exaurir. E o mérito que criou toda aquela situação começa a se exaurir. E daí o que acontece com aquele ser? No caso do reino dos deuses, vocês vão ouvir falar disso aqui. Ele começa a ficar fedido. Fazia muito tempo que ele nunca ficou fedido na vida.
as guirlandas de flores que eles têm ao redor do pescoço começam a murchar. E daí os outros deuses começam a ver que ele vai morrer, deixa ele sozinho lá. E daí ele começa a contemplar os renascimentos que ele vai ter depois, inferiores. Porque aquele karma positivo que gerou toda aquela experiência começou a se exaurir. E daí tem uma frase que uma aluna do Shagdu Rinpoche, que é a Lama Tseri, que foi uma das minhas professoras, ela fala assim, o karma pode estar jogando flores na sua porta. Não pare a sua prática. Porque é impermanente também. O positivo e o negativo é impermanente. Não pode ser parâmetro para você, ah não, agora tá tudo bem, posso parar de fazer a minha prática. As aflições estão lá, a ignorância está lá. Enquanto você não cortar essas aflições, essas raízes, tem que continuar a prática. Tá bom, tá ruim, continua. Esse é o espírito de um guerreiro praticante mesmo, um bodhisattva. Continua independente. Porque a gente, estudando, que a gente está estudando aqui em permanência, a gente sabe que às vezes vai estar bom, às vezes vai estar ruim. O nosso karma é como se fosse uma rosa com espinhos. Ela pode ser bonita em alguns aspectos, mas tem espinho junto. Porque ele é misto. O nosso karma é misto. Então vai ter os dois aspectos. Daí a gente lembra da frase da Lama Tseri. O karma pode estar jogando flores à sua porta, pode estar tudo maravilhoso. Não se iluda, não seja como os deuses. E ficam lá, ah, tá tão bom, deixa eu tomar meu coco na praia. Isso não quer dizer que você não vai poder tomar coco na praia, não é isso. Mas com o tempo que o coco é impermanente. Com o tempo. O bom e o mal é impermanente. O que é ruim na nossa situação, o que é bom na nossa situação é impermanente. O que importa, e a atitude de um praticante espiritual, é o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar essa experiência aqui e também vou jogar para a grande iluminação. Também vou estabelecer a minha intenção. Nas boas e nas más situações. Então essa é a perspectiva correta. Então é por isso que o Shagdu ele fala aqui. Mesmo que você tenha, renasça no reino que pode aparentar ser superior, não vai funcionar. Então o corpo humano é o veículo único para atingir a iluminação. É o mais rápido. E também tem um outro aspecto aqui. Porque no reino dos seres humanos, a gente não está nem experienciando um grande sofrimento insuportável, que a gente não consegue fazer as práticas, não consegue contemplar, não consegue estudar, como no caso dos reinos inferiores. E assim, quando eu falo de reinos inferiores, não é só de outros reinos que a gente imagina, os seres lá queimando no inferno. Você pode adotar essa perspectiva? Pode, mas não vai te movimentar muito. Mas a gente pode pensar, dentro do reino dos seres humanos, a gente tem todos os reinos acontecendo. Quer um exemplo? Imagina uma pessoa que está numa situação de guerra. Como que essa pessoa vai pensar em libertação de iluminação? Ela quer sobreviver primeiro. Ela tá com fome, ela tá com frio, ela tá com medo. Como? Não tem como. Tá numa situação interna e externa do reino dos infernos. No sentido que o sofrimento é tão intenso, é tão grande, que segue completamente nossa visão, completamente compreensível. Não tem como. Ali não tem. É um reino que a gente pode colocar aqui, um reino dos infernos. Infernal. Sofrimento intenso. Ou seja, nós, na condição que estamos, a gente vai ver que nem todo renascimento humano é precioso. Precisa ter algumas condições, 5 externas e 5 internas. Vocês vão estudar aqui comigo também. Mas, um corpo humano já é muito bom. Mas esse corpo humano, se está numa situação dessa, por exemplo, tá difícil. Pode mudar o karma, pode mudar. Tem como, né, nesse caso. Mas assim, são muitas condições que tem que se reunir para a gente conseguir realizar o caminho. O corpo humano é uma das mais difíceis de adquirir. Então, se você tem um corpo humano, você já tem meio caminho andado. Mas, por exemplo, voltando ao exemplo, vocês não estão numa situação do sofrimento dos reinos miseráveis, inferiores, no sentido de um sofrimento tão intenso que eu não consigo nem pensar sobre libertação, mas a gente também não está em situações onde é tanto prazer, tanta coisa boa o tempo todo, que eu esqueço que existe sofrimento. Como no caso do reino dos deuses. Não, isso nunca vai acontecer. Até acontecer. Não, deixa eu viver aqui, as deusas, os deuses aqui. Ah, é tudo néctar, é tudo maravilhoso, eu vim, tudo mais. Daí depois, pum, impermanece vem. Então a gente não tá nem numa situação com excesso de prazer e nem numa situação com excesso de dor. Um caso do reino dos deuses, que a gente pode colocar no reino humano. A gente pode ver esses reinos acontecendo, porque aqui não entra na perspectiva de renascimento. Ah, a gente pode pensar nas celebridades. E são lindas, perfeitas, têm a vida dos sonhos, e fama e tudo mais. Tá no reino dos deuses. Daí acontece alguma coisa, porque o Sansara vem, né? O reino humano ainda tá dentro do reino humano, mas seja uma experiência de reino dos deuses, né? Prazer o tempo todo, beleza o tempo todo, tudo aquela coisa muito, muito, muito. Daí, mesmo nesses casos, ainda começa a aparecer uns resquícios do reino humano. Da dor, do vazio, da insatisfação. Então, mesmo aqueles seres que estão no reino dos deuses, no auge imaginável na perspectiva humana,
ainda assim podem manifestar esses estados de sofrimento. Mas às vezes demora, viu? Às vezes demora. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar nesse aspecto. Então, basicamente, o corpo humano é a primeira grande condição que a gente deve se regozijar e começar a valorizar mais. E daí, isso é interessante, porque conforme a gente vai estudando o Buda Dharma, algumas pessoas podem vir, quando a gente começa no caminho espiritual, com pensamentos suicidas, com pensamentos destrutivos. Ai, minha vida é assim. Ai, porque eu sou assim. Ah, seria melhor se não tivesse existido. Daí a gente começa a estudar esses ensinamentos que começam a te falar o contrário. Começam a te falar o contrário. Não, pelo amor de Deus, olha a oportunidade que você tem. Não desperdiça. Ai, mas é porque o meu nariz é assim. Ai, mas é porque eu sou muito baixo. Porque eu sou muito alto. Ah, pelo amor de Deus, o Buda vai falar, pelo amor de Deus, pega esse livro aqui, ó. Pega o seu japamala, né, Thaís? Pega o seu livro, vai lá fazer a sua meditação, porque você tem que cortar esses obscurecimentos medíocres. Para. Então, nesse aspecto, o Buda vai manifestar igual o Manjusri com a espada para cortar suas aflições e esse tipo de mediocridade para te mostrar que você tem um grande potencial e você tá cego lá, se preocupando com coisa idiota. Daí, às vezes, o Bodhisattva tem que se manifestar dessa forma. Vai lá o Buda cortar as nossas ignorâncias. Então, algumas vezes as pessoas deixam de se dar conta da oportunidade incomparável que têm, porque suas vidas são decepcionantes ou muito exigentes, e elas perdem interesse em fazer uso de suas capacidades humanas. Isso é um grave erro. As oportunidades que esse corpo oferece, nesse exato momento, são grandes demais para que as deixemos passar por causa de decepções ou dificuldades. Então, há um outro insight que a gente tem. Sabe nesses filmes de mitologia grega? Que parece que sempre os deuses têm raiva dos humanos? Ah, aquele lá é humano. Eu vou tentar matar de todo jeito. Aí a gente pode lembrar disso aí. Ué, porque os deuses que têm tudo têm raiva dos seres humanos, têm inveja. O que é isso? É por causa disso. A gente colocar no contexto budista, agora eu consigo encontrar uma explicação. Esses dias eu tava pensando sobre isso e falei, nossa, faz sentido, né? Toda a mitologia grega, se a gente olhar, é sempre os deuses com raiva dos humanos. Mas o que os humanos têm de tão especial? Eles são tão inferiores aos deuses? Por que os deuses têm inveja dos seres humanos? Daí eu encontrei uma explicação budista pra isso. Não que seja, né? Mas a gente lembra desse exemplo. Então, é como se você tivesse tomado, emprestado uma canoa para cruzar um rio. Em vez de usá-la de imediato, demorasse, esquecendo do que ela não era sua e que havia apenas sido emprestada a você. Se você não aproveitar enquanto a tem, nunca irá atravessar o rio, pois mais cedo ou mais tarde a canoa emprestada será tomada de volta e a oportunidade perdida. Este corpo humano é um veículo raro e nós precisamos usá-lo bem, sem demora. A finalidade mais elevada de um nascimento humano precioso é o progresso espiritual. Se não formos capazes de cobrir grandes distâncias, pelo menos podemos fazer algum avanço. Ou ainda melhor, podemos ajudar os outros a progredir. No mínimo dos mínimos, não devemos fazer os outros sofrer. Então aqui ele está falando até dos 3 escopos, né? Ah, no mínimo a gente não deve fazer os outros sofrer. Ou seja, seja um ser humano decente. No mínimo, para você não criar mais causas de sofrimento para você. Daí o segundo escopo seria, pelo menos, começa a trabalhar na sua própria mente para ser um ser humano melhor, para começar a acumular um pouco de mérito, para que você tenha virtudes, tenha renascimentos melhores, condições de vidas melhores nessa própria vida. Conforme a gente vai praticando, a gente, por exemplo, vai começando a praticar as 10 ações virtuosas, generosidade, a gente começa a desenvolver, por exemplo, a capacidade de paciência. Vamos falar das paramitas aqui. A gente desenvolve generosidade, paciência, amor, compaixão. A gente vai observando que isso vai melhorando a nossa vida como um todo, ainda nessa mesma vida. Então, esse aqui seria o segundo escopo. O terceiro escopo que o Shaggy está falando é, além disso aí, você começar a desenvolver essas qualidades, você ajudar os outros também, e daí é muito bom. Daí você vai conseguir plantar sementes, marcas kármicas tão grandes que o seu progresso espiritual vai ser muito mais rápido. Muito mais. Então, dentro do budismo, a gente fala muito sobre colocar marcas kármicas positivas. Então, por exemplo, quando vocês estão aqui, estudando Dharma, vocês estão fazendo isso. Vocês estão colocando marcas kármicas na sua mente mais profunda, chama Laya Vijayanana,
que é onde vai projetar todo o seu karma para renascimentos futuros, as suas tendências nessa vida e nas próximas, ali. Então, a gente está impactando nossa Laya Vidyana o tempo todo. Só que a gente está impactando nossa Laya Vidyana com coisas que não tem nada a ver. Então, eu tô lá no TikTok, tô ouvindo a música de sofrência, tô lendo uma coisa nada a ver. Ih, tá impactando a Laya Vidyana. O que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando, impactando a Laya Vidyana com conhecimento espiritual. É isso que vocês estão fazendo quando vocês estão lendo, quando vocês estão meditando. E daí o que acontece? Alguns de vocês aqui já podem ter tido conexão com os ensinamentos de outras vidas. Daí não treinou direito, tá aqui de novo, né? Daí não lembra, esqueci. E agora? Daí acontece o que aconteceu com o Kleber, né? Que tá praticando. Nossa, deixa eu ver esse negócio de budismo aqui. Nem sabe, a interdependência tá lá, a conexão tá lá, mas entra aleatoriamente, do nada. Não, deixa eu ver o negócio de budismo, que daí começa a estudar. Nossa, interessante, né? Daí começa a praticar, pega às vezes um mantra, uma prática, que você criou conexão, acumulou em outra vida. Pum, bate na consciência. Êxtase. Compaixão. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu tô ficando louco. O Clever lá do grupo. Aconteceu a mesma coisa comigo, anos atrás, quando eu peguei a primeira vez. Então, alguns de vocês podem ter tido essa experiência, por exemplo, com o Mani Padme Hum, que é o que é o mantra da compaixão, que é uma das habilidades e uma das qualidades que é imprescindível dentro do caminho da iluminação, que é grande compaixão. Capacidade de eu desejo atingir a iluminação para beneficiar e conduzir todos os seres nesse mesmo estado. Essa é a maior motivação de todas. Deixa o seu caminho extremamente rápido mesmo. E daí, o que acontece? Não treinou direito. Ah, deixa depois. Daí degenerou a mente, morreu e volta de novo. Mas tá lá as marcas kármicas. Porque as marcas kármicas, por exemplo, de um praticante que gerou bodhicitta, essa aspiração da grande compaixão, motivação de terceiro escopo, é muito forte. Daí o que acontece? Volta de novo. Manifesta de novo o caminho. Daí depende, você vai seguir ou não. Ah, não quero esse negócio aí. Deixa eu continuar vendo com a minha vida que tá bom. Continua sansário. Ai, mas o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que sempre. Nascimento, envelhecimento, morte, as aflições, impermanência. Se você tá de boa pra você, beleza. Continua. Agora, se pra você tá insustentável, esse negócio aqui de sofrimento tá dando não, eu tô vendo, eu sofri, os outros sofreram, quero mais. Quero uma solução. Daí, beleza. Daí vem com o Buda, vem com o Dharma, que a gente pode começar a estudar e aprender. E vocês se treinarem. Porque o ponto do treinamento do Buda Dharma é esse. A gente tem o professor, que é a figura do Buda, que traz pra gente os ensinamentos, mas ele fala, lá no início do livro, a gente viu aqui, é você. Quem vai treinar você é o que a gente chama de guru interno, que olha isso aqui, estuda isso aqui, e começa a avaliar sua mente. Aqui a aflição aqui, pá, deixa eu aplicar o antídoto aqui, deixa eu fazer a meditação aqui. E aqui, olha, errei. E cai dentro disso aqui, deixa eu arrumar. E assim a gente vai nos treinando. Então a gente tem o nosso guru externo, que são o quê? Os professores, a figura do Buda, que traz todos os ensinamentos, essa cesta dos 84 mil ensinamentos. E a gente também tem um aspecto, que é o aspecto que a gente tem que treinar muito, que é o guru interno. Que é o guru, que é como se fosse uma metaconsciência que está olhando a gente, está assistindo a gente, falando, pra onde que tá indo sua mente? Pra onde que tá indo? Tá indo pra grande iluminação? Pra grande compaixão? Ou tá, ai, deixa eu manipular a realidade, os meus desejos mesquinhos. Esqueceu da impermanência, meu Deus do céu. Onde que isso vai te levar? Qual é a minha intenção de fazer isso? Essa é a pergunta que todo praticante tem que ter, para tudo na vida. Qual que é a minha intenção? A gente tem que ter muito claro nas nossas intenções mundanas e espirituais. Depois a gente vai ver que nem tem isso, né? Tudo que a gente pode fazer na nossa vida pode ser conduzente à iluminação, mas aí a gente tem que ser muito lúcido, porque observar se tem aflição ali. Na minha motivação, no que eu estou fazendo, seja um pensamento, uma intenção que eu tenha, tá maculado de alguma forma? De uma forma grosseira? Por aflição como ciúmes, inveja, raiva, ressentimento, apego aflitivo? Eu preciso daquilo, que senão vou morrer. Acabou a minha vida. Se tá, não vai dar certo. Vai ser fonte de sofrimento. E agora, o que eu faço, Viz? Pratica. Continua praticando, vai dissolvendo, mas tem que continuar. Estabelece sua motivação pura. Preciso atingir o completo despertar, porque eu posso ajudar todos os outros seres também. Eu preciso disso.
Daí, a partir dessa motivação pura, as coisas vão surgindo como fonte de felicidade para você. Mas a gente percebe o nosso grau de motivação vai mostrar o grau de benefício ou desbenefício que a gente vai ter naquela ação. A gente observa isso no mundo. Se a minha motivação é motivada por inveja, por ciúme, daí a gente abre o noticiário e vê onde dá. Por raiva, ódio, a gente vê onde dá. Então, a gente começa a observar que realmente as nossas intenções, que começam bem sutis, se estão maculadas por essas aflições, elas são maléficas. E a gente começa a pedir pro nosso guru interno, pedir não, né? Que ele já está começando a ser treinado. A gente começa a ser um perito das nossas aflições. Qual que é a minha motivação de fazer isso? É de beneficiar, crescer? É de produzir felicidade? Através daquilo eu vou conseguir beneficiar mais seres? A gente pode fazer isso com tudo na nossa vida. Então, um exemplo que eu sempre vejo, né? E eu já caí nesse golpe uns anos atrás. Aquele povo que fica vendendo curso de vender curso na internet. Percebe o quanto que tem ali de motivação interna, de ganância? É tudo pra mim, pra eu ganhar dinheiro. Não importa se as pessoas têm resultado ou não. Eu quero ter. Ganância extrema. O que tá acontecendo com esses caras? Caem tudo agora. Porque qual foi o impulso daquela ação para ele criar tudo aquilo? Foi ganância. Foi um egoísmo extremo. Esquece. Egoísmo extremo sempre vai dar problema. Sempre. Por isso que a gente tá na situação que a gente tá. Ou é porque a gente é um monte de alecrim dourado? Não. Porque a gente agiu exatamente como eles. E pior, a gente não sabe quantas vidas passaram. Quanto tempo, a todo momento a gente tá cheio de aflição, a gente consegue observar. E daí a gente acha que só porque é inconsciente não vai ter resultado, mas vai ter. Mas vai ter. Então a gente começa primeiro a tomar consciência das nossas aflições, como eu tomo consciência aqui e você já tá criando um dos métodos para isso. Chamatar. E meu Deus do céu, se você tá fazendo chamatar certo, você vai ficar muito desconfortável. Muito. Porque você vai observar que você não tem nada de alecrim dourado. Nós não temos, a gente, na verdade, tá cheio de intenções corrompidas. Cheio de aflições. É muito veneno. Muito veneno. Esse é o primeiro passo. A gente fala, pelo amor de Deus. E eu me achando alecrim dourado aqui. Ó vida, ó céus. Por que tudo tá acontecendo na minha vida? Eu sou tão bom. Uh-uh. Uh-uh. E daí, o que acontece? Esse é o primeiro passo. Vou ter que ficar sofrendo por sempre? Não. A gente vem com outros métodos para começar a purificar essas aflições, essas intenções. Que métodos são esses? O mais alto de todos. Refletir, desenvolver grande compaixão. Nossa, isso acelera o seu caminho de um jeito absurdo. Queima muito karma negativo. Muito karma, porque é o oposto do que a gente vem fazendo há muito tempo. Que é só eu para mim, eu para mim. A gente começa eu e os outros. Para mim, para os outros. Para mim, para os outros. Começa a dissolver isso. E se vocês treinarem, por exemplo, principalmente no Money, tiverem essa grande conexão, vocês vão começar a observar o que esse estado produz. Que é um pouquinho da iluminação que o que um Buda experiencia. Então, eu estava conversando com o Kleber hoje. A gente estava falando sobre isso, né? E uma coisa é falar aqui pra vocês sobre compaixão, sobre bodhicitta, vocês falam, ai, que bonitinho, né? Essa coisa de compaixão. Bem fofo. Né? Empatia, que estão falando na internet, eu sei, eu já ouvi, já ouvi. Não é sobre isso. Quando vocês estão, manifestam esse estado interno, esse estado mental de compaixão genuína, de grande compaixão, é um êxtase absurdo. E não só um êxtase de ficar dando risada, ai, eu e todos somos um. Não. É um estado de tem êxtase e uma compaixão tão grande que você fala, meu Deus, todos os seres possam experienciar isso aqui. E eu vou trabalhar para que isso aconteça. E daí eu começo o caminho do Bodhisattva. Isso que a gente experiencia, por exemplo, quando a gente faz um Money, não é nada. Comparado ao que esses mestres, por exemplo, que treinaram com diligência, experienciam. Dentro do caminho do Bodhisattva, a partir do momento que você vai treinando, de fato, é esses e mais esses e mais esses e mais esses. De onde vem esses? Da compaixão, da bodhicitta. Então, dentro do budismo, a gente tem alguns pontos, alguns tipos, né, de praticantes. Então, a gente tem uns praticantes que se chamam os arhats. Vocês já ouviram falar? E, basicamente, são os praticantes que ouviram as instruções do Buda e começaram a aplicar as instruções do Buda. E daí, eles alcançam a libertação do samsara. Então, eles não têm mais aflições. As aflições deles foram completamente pacificadas. Eles experimentam o que a gente chama de nirvana, paz definitiva. Daí você me pergunta,
Mas os arhats, eles atingiram a grande iluminação? Eles vivem nesse estado de êxtase que o Buda tem? Não, não vivem. Por quê? Porque faltou desenvolver o espírito da grande compaixão, que é Bodhicitta. É só a grande compaixão, essa intenção de conduzir todos os seres à iluminação, que é capaz de produzir um êxtase e um tamanho poder como o de um Buda. E a gente pode trazer esse ponto lá na figura de Jesus. Ali é o ápice do que é o significado de grande compaixão. Ah, eu tenho que me sacrificar por todos os seres agora. Não é nesse nível grosseiro, né? Pelo amor de Deus, você é o Bodhisattva de nível 0, ele é de 10º nível, treinou muito, é ser iluminado. A gente também tem que ir com calma, a gente se inspira, mas tem que ir com calma, né? Então, assim, esse estado de êxtase, de compaixão absoluta, ele é gerado por essa motivação genuína. Não é eu ficar lá, ai, eu dedico essa prática para todos os seres, e a gente não está nesse estado de fato. Claro que a gente pode começar assim, já é muito bom que você já comece a implantar marca kármica. Mas, por exemplo, conforme você vai treinando genuinamente, vai começando a estudar a importância disso, o quanto que isso é valioso, e incorporando isso na sua vida, isso se transforma em um estado mental, impacta tão profundamente, daí você começa a acelerar o seu processo dentro do caminho. E esse é um processo onde você vai observar quanto mais compaixão, mais bodhicitta você manifesta, mais feliz você se torna. Então tem um monge, hoje eu tô falando mais do que tudo, né? Tem um monge que é o Matthew Ricard, que ele foi considerado, se não me engano, em 2007, o homem mais feliz do mundo. Colocaram um monte de aparelho nele pra ver, né, como que funciona o cérebro dele. E daí, olharam os resultados absurdos os níveis de felicidade. Não sei exatamente os hormônios lá, provavelmente serotonina, esse tipo de coisa. E daí perguntaram pra ele, ué, mas como assim? Como que você consegue manifestar esse estado? Como você consegue sentir tanta felicidade? E ele olhou pra cara dos pesquisadores e falou assim, eu não tava sentindo felicidade. Eu tava sentindo compaixão. Meu Deus. Esse é o momento que tudo explode. Ai, meu Deus, mas então aquelas alegrias que eu tive quando eu fazia a meditação da luz violeta. Se não manifesta compaixão, ainda não está orientada para a iluminação que a gente está falando aqui. É o estado insuperável. É o estado de Jesus, de Buda, desses grandes mestres. Quer saber se está no caminho certo? Está manifestando mais compaixão? Está diminuindo as aflições? Você está no caminho certo. Ah, não, tô cada vez mais egoísta. Então tá no caminho errado, né? Então tá fazendo coisa errada. Daí de duas é uma. Ou você não tá treinando direito, não tá estudando direito, a gente olha os 3 aspectos, né? Ouvir, refletir e meditar. Alguns 3 você tá fazendo errado. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Ou realmente aquele método não tá funcionando pra você. Então a sua tendência não tá indo naquela direção. Mas independentemente do caminho espiritual que a gente segue, se tá deixando a nossa mente mais aflitiva, mais apegada, mais isso, mais aquilo, não tá funcionando. Muda. Tem alguma coisa que tá errada. Você tá manifestando mais compaixão. A mente tá se pacificando. Tá acontecendo uma coisa boa, continua. Tá certo. Tá sendo orientada para esse fluxo da realização última. Então esse é o aspecto que a gente mais olha dentro do caminho. Tá bom? O Chagas vai falar mais disso aqui. Então, esse corpo é um veículo raro, nós precisamos usá-lo bem sem demora. Aqui a gente já falou, né? A vida é como um piquenique em uma tarde de domingo. Ela não dura muito. Só olhar o sol, sentir o perfume das flores ou respirar o ar puro já é uma alegria. Mas que desperdício se tudo o que fazemos é ficar discutindo onde pôr a toalha, quem vai sentar em que canto, quem vai ficar com o peito ou a coxa do frango, etc. Mais cedo ou mais tarde o tempo fecha, a tarde cai e o piquenique acaba. E tudo o que fizemos foi ficar discutindo e implicando uns com os outros. Pense em tudo o que se perdeu. E aqui esse é um ponto de treino bastante para a nossa vida. Mudou muito a minha percepção quando eu comecei a olhar isso de uma forma mais profunda, né? Então, dentro do budismo, a gente começa a ter essa percepção de todos os seres desejam a felicidade, todos os seres têm esse potencial da natureza de Buda, que está maculado. Então, não é que todos os seres são Budas, são potenciais Budas. Não vai falar, vai olhar para um ser lá que está fazendo um monte de coisa errada e falar, o Buda está fazendo um monte de coisa errada. Não, tem potencial de se tornar Buda. Então, a gente começa a treinar esse aspecto, né? São seres sencientes que desejam a felicidade, mas não sabem exatamente como fazer. Tá fazendo tudo meio torto, porque as condições não permitem, né?
Então, eles estão tentando entender como que funciona esse negócio. Eu quero felicidade, eu quero sofrimento, mas acaba tendo sofrimento. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? A gente começa a ter bastante compaixão. A gente está assim, os outros seres também. Mas pelo menos a gente está treinando. E daí, às vezes a gente olha as pessoas na rua, nos lugares, a gente fala, ai, esse ser aqui. A gente olha assim, não esse ser aqui no sentido de ódio, de aversão, mas assim, com indiferença. Ai, um monte de seres aqui, um bicho ali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o maior erro. O Bodhisattva não olha assim. A gente vê que tudo tem interdependência, conexão. Todos os seres buscam felicidade e aspiram a se livrar do sofrimento, mas eles não sabem quais são as verdadeiras causas da felicidade. E logo eles criam sofrimento, por mais que eles desejem felicidade. E daí, quando a gente está, por exemplo, no mercado, a gente olha a caixa do mercado dessa forma, com o olhar de compaixão, com o olhar de que esse ser também se liberte completamente do sofrimento, que ele alcance as causas da felicidade, que ela alcance as causas da felicidade, que através da conexão que ela tem comigo, eu estou praticando todo dia, eu possa depois ajudá-la nesse processo também. Eita, meu Deus do céu! O Bodhisattva é assim. Esse aí é a motivação de Bodhisattva. A gente começa a olhar todos os seres assim. Todos os seres que estão manifestando nossa bolha, de alguma forma, têm conexão com a gente. Então, por exemplo, às vezes, quando você está nesse processo de ensinar os outros seres, e daí vem uma pessoa, vem um aluno para você. Daí você fala, não, mas tem um mestre lá, um outro professor, vai para aquele outro professor. Geralmente a gente não faz isso. Depende muito da tendência específica do aluno, igual a história do Milarepa. Então o Milarepa tinha uma conexão kármica com o mestre Marpa. Ele até tentou ir para outros mestres, não deu certo, ele voltou. Conexão, interdependência. Então manifesta as interdependências na nossa vida, as nossas relações e tudo mais, a gente trabalha com elas, a gente não rejeita elas. Aquele ser tem alguma conexão com a gente. Como que eu posso transformar aquela conexão que às vezes é negativa em também um caminho para despertar? Pelo menos a gente pode treinar esse a nível de aspiração. Então, quando a gente vai olhar os seres na rua, seja no ônibus, seja no trabalho, a gente começa a desenvolver essa percepção de compaixão em relação aos outros seres também. E isso vai começar a diminuir as aflições que a gente tem em relação aos outros. Porque às vezes não é. A gente é ser sansárico. Ser que a gente pode falar de demoníaco no sentido que é cheio de aflição. E às vezes os seres vão ser, olha, eu vou te falar, difícil. Daí a gente treina um pouco essa visão para diminuir um pouco as aflições e a gente ter lucidez para lidar com aquela situação. Não é ser bobo passivo. Ah, não, tá tudo bem. Pode fazer o que você quiser. Não é isso, Bodhisattva não deixa. Isso é Bodhisattva burro, que a gente fala. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente desenvolve um estado mental de compaixão, de sabedoria, para conseguir lidar com aquele estado, com aquele ser específico. Às vezes, dependendo da situação, tá invadindo a sua casa, tem que descer a porrada no ser mesmo. Tá buscando felicidade aqui, buscando as minhas coisas. Não dá, né, meu querido? Só que a gente vai treinando para que mesmo nessas situações não se manifeste tantas aflições. No começo não manifestam as aflições. Nível alto de Bodhisattva nem manifesta mais. No nível mais alto ainda, é igual Yes Yogel. É chocante a história dela. Então, é muito chocante que eu vou falar para vocês, mas acho que vocês estão preparados. Em determinado momento da história dela, onde ocorre a situação do estupro, os homens que estupraram ela depois se tornam alunos e atingem a iluminação. É aquele estado. Meu Deus do céu, a gente fica, meu Deus, o nível de Bodhisattva é absurdo. Mas pra gente, se a gente conseguir manifestar menos aflições, não vai ser zero não, porque a gente tá no nível zero, né, como eu falei pra vocês. Mas se a gente começar já a treinar menos, um pouco menos, tirar um pouco a habitualidade de colocar a pessoa como inerentemente mal e começar a colocar um ser ignorante, como nós também, está preso nesse processo de ignorância como eu, tem a aversão, ódio, apego, tentando buscar a felicidade nas fontes erradas. Oh, meu Deus, não vai dar certo. E a gente começa a gerar compaixão. Isso aí já ajuda a gente. Percebe qual é diferente? Esse ser é terrivelmente mal, quero destruí-lo. Não tem nada de bom. Pra esse ser, motivado por esses três venenos aqui, tá fazendo um monte de merda, que ele se liberte do sofrimento. Que ele veja que o que ele tá fazendo é só aflição que vai levar ele a mais sofrimento, mais insatisfação. E daí a gente gera o espírito da eliminação. Isso é um treinamento mental primeiro pra gente. Pra depois, quando a gente estiver em um processo mais profundo como Bodhisattva, por exemplo, no nível Shagdu,
a gente consiga efetivamente ajudar aquele ser. Mas primeiro começa o nível de aspiração. Toda grande ação que foi feita no mundo, grande obra, começou com uma aspiração. Então a gente também começa a treinar essa aspiração. Pode falar, Thaís? A gente já pode começar as perguntas, tá? A gente vai parar então aqui na página 49. Depois a gente continua. Ele fala no livro, né, que uma forma da gente treinar isso é imaginar que aquela pessoa pode ter sido pai ou nosso ou mãe, nossa, em outra vida, né? Para treinar a Uhum. compaixão, né? Sim. Porque o mais é fácil você treinar a compaixão, mas quando você encontra uma adversidade, alguma coisa, vamos pôr ali um inimigo, é mais difícil. Então, eu achei interessante isso que ele fala no livro. É um Bom treino, para Thaís. É um treino. Tá todo mundo treinando junto. Então a gente tem que ter a consciência que a gente vai falhar uma, vai falhar duas, vai pensar um monte de coisa, um monte de besteira. Depois a gente volta de novo, volta de novo, volta de novo. Até que a gente vai. Depois, em determinado momento, a gente vai, em vez de manifestar raiva, a gente começa a manifestar a ira. A ira é diferente da raiva. Lembra que a gente viu a diferença? A raiva tá cheia de aflições nossas. Cheia de ódio, apego, aversão, inveja, esse monte de coisa. A ira é diferente. A ira, ela tem como objetivo libertar aquele ser daquela ignorância que ele tá, daquela visão de túnel pequenininha que ele tá e fala: sai daí, meu filho! Eu vou ter que quebrar tua cara pra você sair daí. Eu vou quebrar se for preciso, mas você vai sair do sofrimento aí. Você não tá vendo? Vai causar mais sofrimento, você não tá vendo? Deixa eu cortar aqui, deixa eu pegar a espada do meu estrela, eu vou pegar. Essa é a diferença da ira pra raiva, tá? Então o Bodhisattva não é só passivo, não é só bonitinho o tempo todo. Às vezes precisa de manifestar essa ira, né? Mas só vai ser ira mais pura, cada vez mais pura. Nossas primeiras iras não vai ser muito pura, porque vai estar tá maculado um pouco com a aflição, né? A gente tem que lidar com isso. Mas conforme a gente vai treinando, vai ficando mais pacífico. E o efeito que a gente tem em relação aos outros seres, que não precisa agir dessa forma, é bem profundo. Pode falar, Edelvar? Então, né, essa compaixão também é a questão quando falar também, treinar a compaixão sem interesse, né? Ah, eu vou ajudar uma pessoa, mas será que eu falo que isso aí, o ser humano geralmente quando vai, ele fica esperando uma troca, né? Eu acredito que eu ainda estava ouvindo uma aula lá na plataforma e falando sobre isso, né? Que faz a gente refletir muito, né? Aquela questão, ah, eu vou ajudar, mas será que é realmente sem total interesse, né? Eu acho que entra também essa parte aí, né, Milena? Entre, Edelvar. Nas primeiras vezes, quando a gente tá tentando chamar tá certo, a gente vai ver que, na maioria da parte das vezes, tem interesse, alto interesse sim. Porque o nosso ego tá muito presente e ali é um hábito que a gente vem acumulando há muito tempo. Então, assim, se a gente já tem consciência disso, que tem esse auto-interesse, a gente já começa a, pelo menos, estar mais consciente disso. E esse processo de ser cada vez menos desinteressado, ter essa questão do auto-interesse, é com o treino. Então, a gente vai treinando, por exemplo, dentro do aspecto da compaixão, a gente vai treinando nossas práticas. Não tem jeito. Isso é um processo que vai demandar esforço e tempo. Porque não é do dia para noite que a gente chegou nesse estado, não é do dia para noite que a gente vai sair também. Mas é possível. E a gente tomar essa consciência é o primeiro passo. Eu vou dar até uma história, eu vou até trazer uma história. Teve uma aluna muitos anos atrás, que era do Eric. E daí ela falou assim: "Ah, mas eu sou tão boa, não sei por que as coisas acontecem de errado comigo". Esses dias eu até tava limpando a bunda de uma velhinha lá no hospital. Nossa, como é compassiva, né? Daí o Eric foi perguntar: "Ué, mas como assim? Como que você chegou lá?" "Ah, é porque o meu ficante, ele tá com a mãe doente no hospital. E daí eu fui limpar a mãe dele." Parece tão compassivo, né? Ué, mas por que você tá fazendo isso? Porque se fosse compaixão de verdade, você tinha limpado de qualquer um. Você vai lá no hospital pra isso. Mas não, é o seu ficante, porque você tem interesse o quê? De ter relacionamento sexual com ele. Relacionamento amoroso. Daí você faz, né? Olha o auto-interesse ali. Parece compaixão. Olha o auto-interesse. E daí, esse é o ponto que o nosso guru interno tem que estar afiado pra ver. É compaixão mesmo? É amor mesmo? Ou é apego? Ou é auto-interesse disfarçado de compaixão? Esse é o ponto que a gente tem que ter. E no começo vai ser muito difícil, porque a gente vai ver que tá todo maculado. Mas aí, assim, essa consciência já vai começar a gente na próxima vez, mudar. Na próxima vez, dissolver mais um pouco. Então, esse é o aspecto.
E esse é o caminho. Primeiro desconfortável, para depois começar a ficar bom. E daí a gente tem que ter uns manos da vida para começar a dar esse impulso de alegria, de compaixão, para que senão a gente só fica, ai meu Deus do céu, é muito obscurecimento de uma pessoa só. Daí a gente tem que entrar com outros métodos também para equilibrar. Senão a gente desmotiva também no caminho. Não pode. Não é esse lado. Não é o lado, você é uma pessoa terrível. Não é esse. O lado é, tá sim, dá pra mudar. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Vai, deixa eu ver. Bate. Água. Como que é o ditado, pelo amor de Deus? Água mora em pedra dura. Tanto bate até que fura. É isso mesmo. É a mesma coisa no treino. Tá bom? Muito bom, Idelvar. Sempre traz uns Eu, insights muito sábios, viu? eu falo que eu tenho treinado essa questão dessa compaixão nesses últimos dias, como eu já disse, eu não estou em casa, né? E tem sido dia de a gente treinar realmente aqui com a mãe, com os problemas que surgem, e ó, acorda, perder às vezes as estribeiras, né? Então, falo que eu tô passando por esse aprendizado, tentando equilibrar aí, mas tem hora que é, igual eu falei, eu me sinto muito ruim. Mas depois, Idelvar, nenhuma oportunidade que a gente tem de treinar a virtude, ela é perdida. Principalmente se a gente dedica. Dedica isso para a iluminação. Dedica isso para o completo despertar. Para que a gente elimine todas as causas de sofrimento e possa ajudar os outros. Comece a dedicar. A gente dedica isso. Nenhuma oportunidade de gerar virtude, ou quando a gente gera virtude, é perdida. Por mais que às vezes a generosidade, por exemplo, a gente vai praticar a generosidade, quer isso de volta. Compaixão, a gente vai praticar, quer de volta. Não vai vir daquela pessoa, mas vai vir de outra forma. Não porque a gente vai fazer porque a gente quer que volte. Mas assim, é natural que volte, tá? Porque a gente jogou uma pedra e ela vai voltar de alguma forma. Mas esse é o ponto que a gente tem que ter. Nenhuma oportunidade de gerar virtude, a gente agir com virtude, ela é perdida. Mesmo a tentativa de ser virtude, não é perdida. Mas a gente tem que começar a refinar. Como praticante, a gente não tá mais no nível, tô fazendo coisas boas, eu vou ter um resultado bom. Deixa eu ver se é bom mesmo, deixa eu ver a minha intenção. É aí que tá o karma. Não? Perfeito, isso mesmo. Acho que a Lud levantou a mão primeiro, tá, Anderson? Eu deixo a Lud primeiro, depois o Anderson. Pode falar, Ludmila. Seu microfone tá fechado. Ainda tá Desculpa, fechado. eu tô com minha internet bem oscilando hoje, Ah, tudo bem. tá? Você deu um exemplo que me chamou a atenção. Na venda do curso, que você deu um exemplo, né? Que até acho que Uhum. ocorreu com você. Assim, eu confecciono bolsa e necessaire, tá? Uhum. Como que eu intenciono no modo da compaixão, para fazer minha divulgação, ou de repente, assim, para fazer a minha venda, mas assim, intencionando a compaixão, porque eu gosto muito do que eu faço com muito amor. Mas como? Você conseguiu entender? Compreendi, Ludmila, compreendi a sua questão. Eu acho que isso pode ser. Você confecciona, você faz as bolsas desde toda a parte de produção? Tudo, tudo. Ela é 100% artesanal. Então, o primeiro ponto, aspecto que você tem que fazer é quando você está confeccionando as suas bolsas. Então, você faz com a intenção de que aquele ser que vai se beneficiar da sua bolsa, que é muito útil na nossa vida, segura, guarda as nossas coisas importantes, gere uma conexão com o Dharma, gere uma conexão com as causas da felicidade, com o caminho que leva ao completo despertar, através de só ter contato com aquela bolsa. Utilize um estado mental virtuoso de compaixão, que aquele ser possa ser beneficiado, não importa quem que seja. Nesse processo, isso também é muito válido quando a gente está fazendo comida. A gente pode trazer o mantra do Mani Padme Hum quando está costurando, fazendo uma bolsa ou fazendo uma comida, pensa no mantra do Mani Padme Hum, compaixão, compaixão, compaixão. Aquilo vai impregnando nas coisas também. Então, tem esse poder. A intenção que a gente faz tudo. Já observaram quando a gente tenta cozinhar, a mesma coisa com a bolsa, tá? Estado mental de raiva, daí queima tudo, fica ruim, fica com muito sal, fica com menos sal. Isso tudo faz parte desse estado mental. Ele vai, basicamente,
contagiar tudo. Então, desde quando você estiver confeccionando, já intenciona, ou pelo menos traz esse estado mental de compaixão. Traz uma Drum Money Perme Hum, contempla o quanto que você deseja que aquela pessoa que tenha contato com aquela bolsa, como que aquela bolsa também crie conexão, também encontre as causas da felicidade, seja feliz, e tenha as suas condições a nível temporário, definitivo, traz esse tipo de aspiração. E se for muito complicado para você, traz uma Drum Money Perme Hum com essa mente de compaixão. Traz só de você pensar numa Drum Money Perme Hum, já vai começar a manifestar um estado diferente quando você for fazer a bolsa. Daí você dedica. Então, a pessoa falou que ela tem condições de sempre ter tudo que ela precisa. Ou ela teve generosidade com a bolsa. Então, a gente pode também trazer esse aspecto de compaixão nas coisas que a gente faz. Mas desde o momento que a gente está produzindo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um aluno, hoje ele não pratica mais. Porque a gente não tinha sangue na época, eu ensinava umas pessoas bem separadas assim. E daí ele trabalhava no restaurante, acho que eu já contei essa história para vocês. E entrou um casal brigando. Nossa, tava um casal bem conflituoso. E daí ele é cozinheiro. E ele tinha vendido uma trombone permerrum. Daí o que que ele fez? Ele viu essa cena e, enquanto ele estava cozinhando, ele estava fazendo um permerrum, intencionando que aquele casal se pacificasse, né? Ou pelo menos, de alguma forma, ele trouxe aquela mente da compaixão na coisa que ele estava fazendo. E depois aquela comida foi servida pro casal. Ele falou pra mim que quando estava no final da refeição, o casal já estava conversando muito mais pacificamente, foram embora sorrindo e bem. Eu fiquei, meu Deus do Hum, céu, eu nem fiz pra ele é, intuitivamente começou a fazer isso. Porque no- isso é o princípio da interdependência, gente. Tudo que tá. A gente está entrando em contato, a gente está emitindo para fora, ou está entrando em contato com a gente, está influenciando. Um influencia o outro. A minha mente influencia o mundo me influencia também. Então, a gente utiliza, por exemplo, de um meio hábil de um mantra, que tem um poder sagrado muito grande. A compreensão daquele Om Mani Padme Hum, de qualquer outro mantra que a gente tenha, vai além do que a nossa mente superficial pode entender. Mas a nossa mente mais profunda, que é o Alaya Vidyanana, que é onde está as marcas, e onde a gente trabalha para purificar, para atingir o completo despertar, entende. Por isso que, entre às vezes, o Messi realizado, por exemplo, na Praia de Terenzi, as pessoas ao redor ficam felizes, não sabe por quê. Porque a nossa mente consciente pode não entender, a nossa mente mais profunda entende. E daí manifesta aquele estado. hum, Então isso está impactando tudo. Traz essa mente de compaixão. Ah, eu não sei fazer o mantra, eu não esqueci do mantra. Intenciona. Intenciona uma motivação pura ali, de compaixão. Aquele ser, posso criar conexão. Aquele ser que tem conexão, porque se comprou de você, tem conexão com você de alguma forma. Tá tudo interdependente, tudo o tempo todo. Então você pode utilizar, por exemplo, do meio hábil do mantra. Faz o mantra. Intenciona compaixão quando você está fazendo a bolsa. Isso vai beneficiar aquilo de alguma forma, vai criar alguma conexão. Porque o que cria conexão também é a nossa intenção. A qualidade, a natureza daquela conexão. Então, às vezes a gente tem uma conexão muito bonita, a gente tem uma intenção muito mesquinha, muito negativa, às vezes uma conexão que era muito bonita degenera. Acontece com aqueles casais de hum, filme, né? Começa tudo muito bom, no final os outros tá tudo se odiando, jogando vaso, e isso te odeia. Degenerou. Por causa das intenções impuras, das aflições. Aqui a gente faz o oposto. Às vezes a gente tem uma conexão kármica que é negativa, por causa das aflições, sofrimento que um gerou com o outro, começa a trazer compaixão, motivação pura começa a se pacificar. Isso também serve para a conexão da pessoa que comprar a sua bolsa. Então utilize e depois me conta, viu? ai, pode E fica mais deixar. difícil de Nossa, identificar, bacana. mas pensar. Obrigada pela explicação, é que me chamou muita atenção, porque assim, trabalhar precisamos, né? Eu Com sei certeza. o que eu produzo, eu sei o meu sentimento quando eu vou, é, porque assim, como eu não pego encomenda, eu faço projetos, ali é todo um estudo, tem todo um estudo por trás de amor, de carinho, sabe? É, nossa, muito bacana. Então me chamou a atenção, falei, para tirar essa dúvida mesmo. Milena, muito obrigada. Ficou bem De claro. nada. Obrigada, viu? E daí, assim, eu trouxe aqui um exemplo, foi até um pouco difícil de conseguir traduzir para a realidade. Esse é o aspecto da sabedoria prática que a gente tem que ter. Pensem no trabalho de vocês, como vocês podem aplicar isso, tá bom? Mas não é, pelo amor de Deus, virar renunciante, que é tudo de graça. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa ver, a gente tá no camadato. A gente tem que comer, a gente precisa de segurança, a gente precisa de tudo isso.
Mas a gente pode fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, mas com motivação pura. Isso vai transformar nosso trabalho. Pode falar, Tá bem, Anderson. muito obrigada. Ô, tá me ouvindo, Milena? Tô ouvindo, Anderson. Não, eu estava ouvindo aqui, e como é uma continuação da nossa aula da semana passada, pelo menos da última vez que eu participei, eu tive algum problema lá no áudio, né? E eu não consegui falar, e aí eu falei, toca o barco aí. Enfim, é interessante porque, assim, eu já tive algumas questões com trabalhos voluntários por causa exatamente disso, sabe? Para os amigos que estão acompanhando aí e que já tiveram oportunidade de frequentar centro espírita, assim, um dos principais jargões que são usados dentro das casas espíritas é que fora da caridade não há salvação. Em muitas Uhum. casas sempre tem essa frase, sempre quem é espírita conhece esse jargão mesmo, assim, né? E é interessante como que a gente vê a distorção desse tipo de interpretação, né? Porque o que que as pessoas fazem? Fora da caridade não há salvação, eu quero me salvar, então vou fazer caridade. E aí você vê vários projetos sendo montados, várias coisas, só que quando você vai participar, porque eu já fiz isso, falei, não, eu vou lá, tem que fazer caridade, então tem que ir. E aí eu me pegava assim, vendo pessoas fazer as coisas com uma baita má vontade. Mas muito assim, briga, essa pessoa não merece isso, ou coisa assim. E é engraçado, porque aí é onde eu vi o problema, né? Eu falo assim, pô, mas peraí. Às vezes o pessoal, a gente já montava cestas, uma cesta gigante. Você podia dividir aquela cesta em duas ou três e dar para outras duas ou três famílias a mais, né, para que as pessoas tivessem o mínimo necessário para poder sobreviver, mas não por causa disso, por causa daquilo. E é interessante a gente estar falando de compaixão, né, assim, tá trazendo esse tema da importância da compaixão, porque é exatamente isso que eu não via nesses projetos. Compaixão pelo próximo. Porque são projetos bem difíceis e às vezes você chegava em lugares com o cheiro era desagradável, as pessoas, e é difícil, né? Como é que você vai lidar com tudo se você não tem compaixão mesmo? Se você realmente não for com o coração aberto para se doar ou coisa assim. Então é muito interessante porque eu fiz essa comparação. Projetos, né? Na verdade, talvez o jargão ela passa uma interpretação errônea, né? Porque não é fora da caridade não há salvação. Hoje eu reflito e falo, não, peraí, se eu fosse um dirigente de uma casa, eu mudaria um pouco isso daí. Eu acho que eu colocaria a compaixão como principal ponto, né? Fora da compaixão, né, não tem evolução, não tem caminho, não tem para onde seguir, né? Porque se você não pratica, e é engraçado, porque a gente fala aqui, lá a gente não falava sobre isso. A gente falava da caridade, do ato, de você doar roupa, ou você doar comida, ou você fazer tudo, e não de quem está doando trabalhar com paixão em si primeiro. E eu já cheguei até a questionar isso. Mas, gente, peraí, mas por que. Ah, não, porque se a gente começar a fazer, a gente vai praticar. Aí, praticando, a gente vai cada vez mais querer ajudar aquele. Mas os projetos, às vezes, tinha anos e via as pessoas na mesma situação, assim, brigando, tendo desentendimentos dentro do próprio projeto. Né? Por quê? Porque não estava vendo em prol do próximo, de se aproximar dele através daquele meio, daquela necessidade material e oferecer conforto, oferecer uma série de coisas ali, né? Então, é interessante como a gente vê que se você tem a compaixão no processo, tudo parece que vai fluindo mais fácil. Você vai querer o melhor para a pessoa, você vai querer ajudar. Independente se está fedendo onde ela está, independente das condições que ela encontra, você vai buscar um meio de fazer. Eu acho que eu estava até vendo um outro amigo falar assim: às vezes só de você estar perto, às vezes só de você chegar, às vezes só de você estar do lado, já é um ato de compaixão, já é um ato de carinho com as pessoas, né? E às vezes eu vejo, né, e eu falo do centro espírita porque foi o local aonde eu presenciei. Mas com certeza, assim, em outras religiões talvez seja o mesmo tipo de problema. Achar que a caridade é o grande ponto e, na verdade, a gente sabe que faz parte do Externa. processo, mas é uma ação, exatamente, é uma ação externa, não é interna. Né? A gente continua sendo a mesma pessoa, achando que está fazendo uma coisa para trocar, né? Tô dando a minha caridade para poder receber a salvação. É a mesma coisa da menina aí, foi lá ajudar a mãe do cara porque estava ficando com o cara e, quer dizer, sempre tem alguma intenção por trás, né? Exato. Exatamente isso, Anderson. Daí a gente. Essa sutileza que o praticante espiritual precisa ter. E essa diferença que uma pessoa que treina seriamente começa a desenvolver. Não é só ação externa.
Ação externa, se a caridade por si só ajudasse em alguma coisa, todos os reis compassivos, governantes, puros, né, na sua intenção, tava tudo iluminado. Por que que não tá? Porque qual é a intenção de fazer isso? Gera alguma virtude pela ação de caridade externa? Com certeza gera, porque tá beneficiando, tá matando a fome de um ser, tá protegendo de alguma forma. Só que o mérito daquela ação, comparação a uma ação, a mesma ação com motivação pura, é absurdamente diferente, infinitamente diferente. Então esse é o ponto. Perfeito, Anderson, é isso mesmo, muito bom. Essa sutileza é o ponto onde as pessoas elas erram dentro da teoria do karma. Karma é intenção, antes de tudo. A nossa intenção, motivada por aflições ou virtudes, vai definir e muitos resultados daqui, tá bom? Gente, vamos só dar uma corrida, porque já é 9h15, eu vou deixar todo mundo morrendo de fome aqui. E daí 10 horas a gente tem nossa prática, mas pode falar rapidinho, Kleber, e a Thaís também. Senão, Acho que tem alguém me ligando aqui. Deixa eu tentar desligar. só tá bem baixo o seu áudio, Kleber. É porque eu tô na rua e a Thaís me alertou que estava tendo estudo, aí eu aproveitei. Só fazer uma observação com relação ao que eu entendi um pouquinho hoje, né? Ontem e hoje, com aquelas experiências que eu passei no grupo, que eu falei para você, né? A compaixão é que eu senti, porque, tipo assim, quando a gente está num estado normal, que a gente fala de compaixão, né, e se fala também muito de compaixão de coisas, digamos assim, externas, né, tipo caridade e tal. Só que a necessidade que eu senti hoje é, tipo assim, não é compaixão de bens material, de de afeto psicológico, de ajuda psicológica. Não, não, não. É uma vontade de que as pessoas se libertem, não tem? É aquela compaixão de estilo a palavra que eu estou querendo caçar, não sei, mas é tipo uma salvação do espírito, da alma, uma libertação. Esse foi o tipo assim de compaixão que eu senti, sabe? As outras, as coisas terrenas, sim, eu acho importante, interessante. Nós estamos, né, encarnados, estamos vivos. Essa compaixão é sim muito interessante, mas foi muito diferente do que eu senti. E quando se fala de compaixão, quando a gente tenta ter um amor, às vezes até assim, essa compaixão pelo pai, pela mãe, pelos entes queridos, ainda não é isso. É um negócio muito mais forte e é uma compaixão que parece que não é sua, não é, parece que você é tomado mesmo, não é você. Tipo, parece que, entende? Era isso que eu queria falar. Uhum. Perfeito, Kleber. Aí sim entrou no coração da posição. Esse É estado bem de compaixão, rápido. Kleber, É bem é a bodhicitta. Peraí, gente, tem algum som que tá aqui vazando. Mas o estado que o Kleber descreveu de bodhicitta, de compaixão, essa é a bodhicitta que a gente chama da bodhicitta absoluta, a bodhicitta que os Budas e Bodhisattvas eles desenvolvem. Então, não é só, eu quero que o ser tenha o seu alimento. Eu desejo que o ser tenha ali um relacionamento legal. Isso não vai resolver o problema. Isso aí é o nível dos efeitos do samsara. Então, assim, um bodhisattva aspira que todos os seres tenham tudo que eles precisam a nível temporário, mas não é só isso, não é só a compaixão que aspira o bem-estar temporário dos seres. Ele aspira o bem-estar temporário dos seres, mas eles aspiram que todos os seres se libertem completamente do sofrimento, que todos os seres alcancem a completa iluminação, a libertação completa, a salvação, que a gente pode colocar no conceito do cristianismo, que todos os seres alcancem o paraíso, que tenha 0 seres no inferno. 0 seres. E se tiver ser no inferno, eu vou lá no inferno, eu vou resgatar os seres do inferno. Não eu, ego. Essa compaixão ela é tão grande que ela é capaz de fazer isso. Jesus se manifestou aqui. Aqui é o inferno. Para os seres iluminados, isso aqui é um inferno. Então, é essa compaixão, o Kleber entendeu profundamente, completamente o que é isso. É isso. E ele teve esse insight a partir desse estado, né? A partir dessa experiência direta. Essa é a importância que eu falo para vocês.
o que a gente estuda intelectual é experiência direta. Experiência direta que realmente muda a nossa percepção. Impacta tão profundamente no nosso leve de que a gente não mais esquece. Daí, dificilmente um ser que impactou e teve esse nível de percepção direta não continua no caminho. Mas, assim, se você não continua treinando para esse estado se manifestar cada vez mais, estudando, mesmo que você impacte, às vezes ainda pode ser que esqueça. Infelizmente. Mas é difícil. Se continuar treinando, vai manifestar cada vez mais. Mas é isso. Perfeita diferença entre a bodhicitta relativa e absoluta. A absoluta, todos os seres, a completa eliminação. A relativa, também, a nível temporário. Pode falar, Thaís, só pra gente finalizar. Só uma pergunta bem rápida. A gente sabe assim que no cristianismo, quando a gente está em uma determinada em determinado trabalho, vamos supor, a gente está orando por alguém. A gente ouve muito dizer que a gente sofre ataques espirituais por conta de estar trabalhando para desenvolver ali, ajudar aquela pessoa. Dentro do budismo, existe algum conceito nesse sentido ou não? Porque a De gente sabe que ataque espiritual. aflições todo mundo vai passar, né? Independente da sua jornada, todo mundo passa. E aí vai de acordo com a sua evolução, se você deixa se afligir pelaquela situação ou não. Mas vamos supor, eu estou ajudando uma pessoa que ela é usuária de drogas e eu estou lá mandando Tonglen para ela. Um exemplo. Existe algum conceito dentro do budismo com relação a isso, de ter um ataque espiritual por eu estar ajudando a pessoa? Ataque espiritual. O que pode ter, em alguns casos, é a manifestação de maras. Existem seres físicos que vê que você está, por exemplo, trilhando no caminho e começa a vir em cima de você. Daí você começa, às vezes, sentir a energia baixando e tudo mais. Mas daí o que acontece? Daí você reforça a sua prática. E se está numa situação muito difícil, que você está começando a se prejudicar, tá prejudicando o seu corpo, separa um pouco. Porque a gente não é bodhisattva de décimo solo que consegue se sustentar. Se o bodhisattva vai além do limite dele, ele se quebra. E daí não beneficia ninguém. Então a gente tem que ter esse nível de parâmetro. Tá aplicando Tonglen demais, tá começando a se prejudicar, para um pouco. Volta um pouco. Daí você precisa ter esse tipo de sabedoria de lucidez. Mas diferenciar o quanto que é uma coisa externa ou quanto que é interna depende muito da situação. Nesse caso, parece que você está indo além do limite. Por exemplo, está acontecendo com você. Está começando a ficar muito difícil. Para um pouco. Está indo além do limite. Peraí, senão você vai se quebrar. Daí não consegue beneficiar ninguém. Tá? Mas às vezes pode acontecer sim. Pode falar. A dúvida vem em cima daquilo que você falou, né? Quando a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não, por conta de sentir ciúme, raiva, né? Foi por isso que eu fiquei pensando, será que então não tem, nesse sentido, algum ataque? Oposição, né? Do que está ali. Porque no Espiritismo a gente fala que tem lá as entidades, não é entidade, esqueci o nome agora. Professor. Que fica lá acompanhando a pessoa e sugando a energia dela lá, né? Então, Acho que é como assim, nesse você tá fazendo sentido que eu quis dizer. você está fazendo a Sutra do Lótus, o mantra Mani Padme Hum, você fica mais forte em relação a essas influências. Porque se você está despertando grande compaixão, isso forma realmente ali uma proteção energética espiritual maior. No sentido de que se a pessoa tentar jogar demanda pra cima de você, dependendo do caso, vai levar de volta. Tá lá escrito no sutra isso daí. Então, assim, tem esse aspecto. Mas, mesmo assim, qual que é a nossa proteção maior? Desenvolver a mais forte de todas. Desenvolver o espírito da grande compaixão. Você está dentro desse estado. É bem difícil. É claro que isso não quer dizer, eu vou desenvolver grande compaixão, eu vou lá na rocinha ensinar os seres. Pelo amor de Deus. A gente precisa ter essa lucidez, né? Então, a gente não tá imune a tudo, porque a gente tem karma. Tem uma proteção maior, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ter essa lucidez para ver até que ponto eu posso, dentro das minhas condições de treinamento de Bodhisattva. Tá? Então a gente tem que ter esses dois aspectos. Mas o que mais protege a gente são as 10 ações virtuosas. A gente começa a trabalhar com elas, e a compaixão é um aspecto acima de tudo isso ainda, que vai, na verdade, guiar as 10 ações virtuosas. Daí você tem uma proteção espiritual bem maior. Bem maior. Mas aí, pelo amor de Deus, no Tonglen, não vai além do seu limite. Começou a sentir efeito demais, para.
Para, se recompõe, diminui um pouco, tá bom? Gente, eu vou ter que finalizar aqui, porque a gente tá 1h22, mas é muito maravilhoso esse encontro. Me estimula muito também. Eu tô dentro desse treinamento junto com vocês, então é um realmente beneficiando o outro. E eu vejo vocês na sexta-feira, 8 horas da noite, para a finalização dessa semana de estudos, tá? Daí daqui a pouco a gente tem a nossa prática às 10 também, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, quem conseguiu ficar até o final. E é isso. Boa noite.